delícia! Sabe aquela receita prática e rápida para você preparar? Então vamos aprender agora a fazer o passo a passo aí do nosso pão bisnaguinha. Confira aí! Olá, tudo bem com vocês? Comigo está tudo maravilhosamente bem, ainda mais que eu tô aqui com vocês mais uma vez para passar mais uma receitinha bem gostosa. E essa receitinha eu tenho certeza que você vai amar, sabe por quê? Que hoje nós estamos vivendo um momento que todos procuram produtos que sejam mais caseiros, mais artesanal. E hoje eu vou passar uma receita de pãozinho chamado bisnaguinha. Tenho certeza que você já ouviu falar nesse nome, bisnaguinha. São uns pãezinhos que você pode fazer tanto ele em bolinha quanto compridinho, tá? E é muito fácil e prático de fazer e você pode guardar, ele dura, mandar lanche para os filhos, levar lanchinho para o teu trabalho. Vamos à receita? Seguinte, eu fiz um cálculo aqui e vocês não vão acreditar. Você acredita que essa receita, eu tô fazendo meia receita aqui com vocês, para que vocês possam fazer esse pãozinho mais vezes ao dia ou na semana. Mas se você achar que deu pouquinho pão, você pode dobrar a receita, que daí dá uma receita inteira, tá? Mas eu fiz o cálculo dessa meia receita e vocês acreditam que não contando o forno, tá? Meu forno é elétrico, que talvez você vá fazer em forno a gás. E então não dá para saber quanto você vai gastar de gás ou de energia. Mas eu fiz um cálculo e não dá R$7 o custo dessa receitinha. Vale a pena, né? Então vamos à receita? Seguinte, aqui para adiantar o meu tempo com vocês, eu já fiz uma esponja, tá? E ela já tá pronta aqui, ó. Essa esponja tem 50 gramas de farinha de trigo, tá? 20 gramas de fermento, aquele fermento granulado eu peguei aqui, aquele fermento para pão. Caso você pegar aquele fermento fresco, eu aconselho você a pegar 25 gramas, porque ele é um pouquinho mais fraquinho, tá? E coloquei água para que fique molinho assim, ó, mais ou menos uns 100 ml. Aqui eu coloquei água morna para agilizar mais o processo de crescimento. Mas muito cuidado, tá, gente? Não pode ser água quente. Se você colocar água quente, você quebra o processo do fermento e o seu pão não vai crescer. O importante é isso, água morna. Posso colocar água fria? Pode, só que vai demorar um pouquinho mais para crescer. Aqui não deu 10 minutos, ele já estava assim, uma esponja. Então vamos lá. Aqui eu tenho 250 gramas de farinha de trigo. Pode usar integral? Pode, sem problema nenhum. Aqui eu tenho 50 gramas de manteiga. Apenas um ovo. E aqui eu tenho 50 gramas de açúcar, açúcar refinado. E eu vou colocar uma pitada de sal. O que é uma pitada de sal? Já expliquei aqui numas receitinhas há uns dias atrás, mas talvez você não estava me assistindo, né? A pitada de sal é tudo que eu consigo pinçar nesses 3 dedos, ó. Peguei esses 3 dedos, pincei, é essa pitada de sal. E agora eu vou amassar, misturar. E aqui eu tenho um copinho americano daqueles pequenininho, com água morna, pra que o processo do crescimento do meu pãozinho ele seja mais rápido, tá? Se você quiser colocar água fria, tudo bem, mas ele demora um pouquinho mais, como eu acabei de falar. Então vamos lá. Mexendo bem. E aí eu vou acrescentando a água aos poucos. Porque eu não sei a quantia exata de água, porque às vezes o ovo é um pouco maior, um pouco menor, né? Para não errar, a gente vai colocando aos poucos a água. A massa, ela tem que ficar macia, desgrudando das minhas mãos. Olha, eu tô achando que ela já deu aqui. Eu usei meia, ó, um pouquinho menos de meio copo. Ó, já deu sim. Agora eu vou tirar daqui. Vou colocar a farinha na mesa.
É assim mesmo, ó, gruda tudo, né, nas mãos, mas não tem jeito, é na mão que tem que fazer. O segredinho para que cresça muito bem essa massa é você sovar ela sem medo, sem dó. Se você quiser até contar, eu falo que às vezes eu conto, né, a sovada da massa, eu às vezes sovo e conto 100 vezes, para ela ficar bem sovadinha e bem lisinha. Quanto mais você sovar, mais lisinha ela vai ficar. Ela tá macia a ponto de não grudar mais na minha mão, que isso aqui que grudou foi enquanto eu mexia, né? E ela não tá mais grudando, ó. Mas ela tá bem macia. Se ela ficar dura, você tem que cuidar muito com isso. Se ela ficar dura, ela vai ter uma dificuldade de crescimento. Então tem que cuidar para ela ficar bem macia. E o legal dessa bisnaguinha é que esse tantinho de massa aqui, ó, você vai pesar 50 gramas, vai te render mais ou menos umas 12 bolinhas. É um rendimento incrível. Então, enquanto eu vou sovando aqui, vou dar uma limpada na minha bancada, eu já volto com tudo bem organizado para mostrar para vocês como vocês vão fazer as bolinhas. Gente, me empolguei aqui, fiquei sovando, acho que eu já sovei umas 300 vezes, não, brincadeira. Sovei várias e várias vezes para a massa ficar bem lisinha, tá? Já para adiantar aqui, já pesei 50 gramas cada uma e agora eu vou ensinar vocês a fazer a bolinha, tá? O que vocês fazem? Ó, a massa tá boa, ela não tá grudando, ela tá macia, é assim que tem que ficar, bem macia. Aí você pega com a sua mão, faz uma conchinha e vem e faz força com o braço, faz pressão na mesa, tá? É pressão, ó. Aqui eu já deixei as formas untadas e agora eu vou fazer a bolinha. Tem uma bolinha bem bonitinha. Vou colocar na farinha e vou colocar aqui na forma. Caso você queira fazer bisnaguinha, que é aquela compridinha, você só fazer assim, ó. Ó, compridinho. Tá? Essa é a bisnaguinha, tá bom? Mas eu vou fazer todas as bolinhas. Rendeu 13 unidades. Rendeu 12 e sobrou uma bolinha um pouco menor. Daí o que eu fiz? Peguei uma pontinha de cada uma e daí deu certo. Deu um pouquinho menor, então deu uns 49 gramas e a outra também deu isso. Então deu certinho. Eu gosto de pesar tudo, eu gosto das coisas todas do mesmo tamanho, tá? Mas se caso você não tiver balança em casa, você corta mais ou menos do tamanho e faça, não tem problema não, tá, gente? Vai dar certo da mesma forma. Eu é que sou muito chata e crica. Aí, ó, fazendo as bolinhas. Não colocar perto, vocês estão vendo aqui que eu tô fazendo uma distância, porque elas vão crescer. Elas têm que crescer o dobro do tamanho para eu colocar para assar. Quando ela cresceu o dobro do tamanho, eu vou pegar... Anotem aí, gente, pega o caderninho de vocês e anotem. Você vai pegar um ovo e uma gema. Vai colocar numa travessinha, vai bater com o garfo, vai pegar um pincel e vai pincelar esses pãezinhos, depois que ele tiver crescido, cuidando para não apertar, não bater, para ele não murchar, bem de leve, tá? Você vai passar o ovo e vai colocar no forno para assar. É muito fácil, muito simples, eu acredito que vocês não vão ter dificuldade de fazer esse pãozinho. Outra coisa que eu quero falar para vocês sobre ele, vocês viram que eu coloquei água nele, né? Mas vocês podem colocar leite também, que daí chama bisnaguinha de leite. Eu falei só bisnaguinha porque eu coloquei água nela. Ah, dá diferença? Não. No sabor você não vai notar a diferença, mas se você quiser colocar leite, você pode colocar. Outra dica que eu vou dar para vocês, caso vocês queiram colocar leite ninho e colocar água, também fica muito bom. Nessa receitinha você pode acrescentar 4 colheres de sopa de leite ninho. Vai ficar muito gostoso, vai dar o saborzinho do leite ninho. As crianças amam. Vou deixar bem esparçado aqui, ó, bem, porque eu vou usar outra forma. Para que não grude meus pãezinhos. Vocês vão assar em forno. Se o pão, a bisnaguinha,
ela tiver prontinha para assar o tamanho, porque às vezes a gente vai fazer outras coisas, quando chega, tá na hora, já tá passando da hora, né? Aí eu vou pedir para você deixar o teu forno ligado uns 10 minutinhos pré-aquecido, 170, 180 graus. Pode deixar uns 10 minutinhos crescendo, esquentando, para você aí colocar tua bisnaguinha. Por quê? Se você colocar em forno frio, até o forno esquentar, ele vai crescer, vai passar do ponto. Então, se ele já tá passando do ponto, já tá bom, deixa teu forno quente. Caso você vê que ele tá quase bom, mas poderia crescer um pouquinho, aí você coloca no forno frio. Aí ele vai crescer o restante dentro do forno e vai ficar perfeito, tá bom? Essas são as dicas que eu dou pra você, pra que esse pão fique do jeito que tem que ser. Eu gosto, em tudo que eu faço, eu gosto de colocar sementinhas em cima. Depois eu vou mostrar pra vocês que eu vou colocar em alguns gergelim, em alguns eu vou colocar o gergelim preto, tá? E aí eu mostro pra vocês como que ficou. Já volto aí pra mostrar eles prontinho. Gente, aqui tá pronto os pãezinhos. Eu fiz uma receita aqui. Aqueles que eu fiz com vocês, tá no forno crescendo. E aqui eu fiz uma receita inteira, lembrando que aquela que eu passei é meia receita. Meia receita, onde eu fiz os custos por cima, dá em torno de R$7 apenas. Então quer dizer que pra mim esse daqui custou R$14, fora o tempo de forno. Olha quantos pãezinhos que renderam a receita. E pensa num pãozinho macio, olha só, e delicioso. Você pode congelar, você pode mandar de lanche para as crianças, tomar no café da manhã, fazer o que quiser. Pãozinho artesanal bisnaguinha. Eu vou abrir para vocês um só para vocês terem ideia da maciez desse pão. Olha só. A gente, olha. Então façam esse pãozinho. Me marque nas redes sociais, me sigam no Instagram, que lá no meu canal, também no YouTube, né? Vivi Domingues Cakes, no Instagram, e o canal do YouTube é Viviane Domingues. Lá vocês vão encontrar várias outras receitas. Então façam, marquem os amigos, aquela amiga que ama fazer pãozinho, que ama mexer na cozinha. E qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar, que eu passo a receitinha novamente, porque às vezes você chega, tá na metade da receita, você perdeu a receita, é só me chamar que eu mando o link da receita para vocês, tá bom, gente? Ó, façam, compartilhem e muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Valeu, Vivi. Muito obrigado, né, por passar essa dica pra gente dessa receita. Olha que a Vivi falou que você vai gastar muito pouco aí, né, com esses ingredientes. Então agora é só colocar a mão na massa aí e preparar essas delícias.